Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui hoje, neste dia tão especial que o Senhor nos concedeu para nós juntos, nesta manhã, estudarmos mais uma lição da nossa amada Escola Bíblica Dominical. Antes de nós recebermos o nosso professor, de fazermos alguns avisos importantes, eu convido a você, feche os seus olhos, vamos orar, para que o Senhor nos abençoe neste dia, para que nós compreendamos qual é a vontade de Deus nesta manhã tão maravilhosa. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu. Nos deste condições, saúde, força, vitalidade, para nós nos reunirmos nesta manhã, para aprender um pouco mais sobre a Tua Palavra. Te louvamos, Senhor, pela Escola Bíblica Dominical, por cada professor, por cada aluno, por esta estrutura, Senhor, de gravação. Oramos e agradecemos pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, por cada editor, cada escritor, cada homem e mulher que o Senhor tem usado para escrever essas lições que abençoam tanto o nosso país e outros fora também. A mim e ao aluno, irmão que acompanha esta escola, derrame sobre nós uma bênção especial, uma porção da Tua sabedoria, para que nós possamos compreender a Tua Palavra e, o mais importante, colocá-la em prática em nossa vida. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, acredito que vocês estão com as suas lições em mão. Se você não pegou a sua lição, lembre-se, você pode fazer o pedido, adquirir a sua lição aqui no nosso templo sede, na nossa livraria Fonte Viva, juntamente com a nossa irmã Célia, com a irmã Lívia. Você vai ali e faz o seu pedido, ou se você ainda não adquiriu, pode retirar, ela tem alguns exemplares ali à disposição, e os irmãos compram a sua lição, um valor muito acessível. Está mais barato que uma Coca-Cola. Tenho certeza que vai abençoar a sua vida, a vida da sua família. Vamos receber nesse momento, então, os nossos professores que vão ministrar a nossa aula de hoje. Que você preste bastante atenção. Pegue a sua lição, a sua Bíblia e vamos nos alimentar da Palavra de Deus. Meus amados irmãos, que bênção nós estarmos aqui nessa manhã tão maravilhosa, né? Já oramos, já nos reunimos aqui para iniciar a nossa escola e agora nós vamos estudar então a nossa lição de número 5. Se os irmãos olharem, como eu já disse aqui na capa das suas lições, nós estamos estudando a Igreja dos Gentios. Então a gente está, ao longo desse trimestre todo, estudando da chamada missionária até a consolidação do Evangelho entre os povos. Nas primeiras lições que nós estudamos, que os irmãos estudaram anteriormente, nós fomos vendo o chamado apostólico evangelístico para enviar a pregação do Evangelho aos gentios, a porta que foi aberta por Deus, como a graça do Senhor se manifesta entre os gentios de maneira muito presente, né? E também na lição passada, na lição de número 4, nós vimos como o Espírito Santo guia para além das fronteiras. E agora, na lição 5, nós vamos ver Cristo entre os filósofos. O Deus desconhecido se revela. Este episódio, irmãos, da história do apóstolo Paulo revela uma verdade bastante importante. Eu gostaria de convidar os meus irmãos para nós fazermos a leitura do texto áureo que nos diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Atos 17:30. A nossa verdade prática nos diz que a obra evangelística floresce quando o coração sensível ao Espírito discerne os tempos e proclama com ousadia a graça salvadora de Cristo. Nesse momento eu quero convidar os meus irmãos para nós lermos e fazermos a nossa leitura bíblica em classe, que encontra-se em Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler dos versículos 15 ao 20 e depois dos versículos 30 até o 32. Diz assim a palavra de Deus. Atos 17:15. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram, e quando Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo,
vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns filósofos, epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio de varão que o destinou. E disso deu certeza a todos, e ressuscitando-o dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Amém. Irmãos, nesta lição que nós vamos estudar, nós vamos acompanhar o apóstolo Paulo na sua chegada na cidade de Atenas. Atenas, naquela época, era o centro da filosofia e da religiosidade antiga. Era uma cidade imponente, onde um povo vivia um culto muito intenso, de maneira pagã, logicamente, e muito distante do Deus verdadeiro. Então, quando o apóstolo Paulo chegou lá, movido de uma grande sensibilidade espiritual, o apóstolo Paulo começa a discernir entre a idolatria e entre a pregação do evangelho e a adoração genuína a Deus. E por este motivo começa a anunciar o evangelho no Areópago, pregando este Deus desconhecido. Quando o apóstolo Paulo faz essa pregação, uma evidência muito clara era que ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo começa a dialogar, a mostrar na sua prédica, na sua fala, com a cultura daquela época, conhecendo a língua, os costumes, os ditames históricos, mas ao mesmo tempo sem comprometer a verdade do Evangelho e proclamando o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo usa aquela oportunidade para fazer um chamado ao arrependimento e a certeza da ressurreição em Cristo. Nesse momento, irmãos, nós vamos só ver quais são os 3 tópicos que nós estudaremos nessa manhã. Se os irmãos verem comigo, no primeiro tópico nós vamos então estudar sobre o contexto histórico, cultural e religioso de Atenas. Então nós temos o objetivo de levar você, meu querido irmão, minha querida irmã, a compreender a idolatria que havia em Atenas. No segundo tópico, os filósofos epicureus e estoicos, com o intuito de nós analisarmos os postulados dos filósofos epicureus e estoicos à luz do Evangelho. E no terceiro tópico, que é o discurso de Paulo no Areópago, nós vamos aplicar então esse discurso do apóstolo Paulo na nossa vida cristã, na nossa vida atual. Então, olhando mais uma vez para a nossa introdução, gostaria que os irmãos pegassem aí a sua lição para estudar comigo. Se você ainda não possui a sua lição, não perca tempo, converse com a nossa irmã Célia, com a nossa irmã Lívia, aqui no nosso templo sede, na livraria Fonte Viva, onde você vai adquirir suas lições num valor muitíssimo acessível, está mais barato que uma Coca-Cola. E eu tenho certeza que os irmãos vão adquirir um material de qualidade e que dura estudos ao longo de 3 meses, um trimestre todo. Então, é um valor que diluído dá menos de R$5 por mês. É muito em conta, levando em consideração o conteúdo que nos é apresentado e a sua profundidade. A introdução da nossa lição diz que, partindo de Bereia, Paulo chega em Atenas. Paulo estava célebre, pela grande erudição e arte da tradição filosófica, tanto que no capítulo 17, dos versículos 15 ao 34, nós temos esse relato. Mas embora fosse ali um centro intelectual, filosófico,
uma cidade que se destacava naquela época, ela ainda assim apresentava problemas espirituais profundos. O mais evidenciado nesta passagem é o problema da idolatria. Então o apóstolo Paulo começa a observar aquela cidade e ver que haviam ali muitos altares idólatras. E Paulo fica comovido diante de um povo que estava carecendo da pregação do evangelho, visto que viviam numa vida de idolatria, de um paganismo muito profundo, muito alheio à presença e à vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo se comove e, cheio do Espírito Santo, ele começa a discernir o que estava por trás dessa sabedoria humana, e ele vê ali corações carentes, sedentos de salvação. Então, nesse contexto, o apóstolo Paulo começa a anunciar a Cristo entre aqueles atenienses e principalmente na classe filosófica, na classe intelectual daquela cidade. Então ele começa a pregar para aqueles homens, para aquelas pessoas consideradas filósofos, estoicos, os intelectuais daquela época, os pensadores daquela época, e revela até então um Deus desconhecido para aqueles homens. O nosso primeiro tópico, meus irmãos, o contexto histórico, cultural e religioso de Atenas. Você está com a sua lição? Olhe para ela, nós vamos ver o primeiro subtópico desta primeira parte da lição. Atos, no capítulo 17, eu gostaria de convidá-los para abrirem comigo as suas Bíblias. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Neste capítulo, meus irmãos, nós vamos ler o versículo 16, que diz assim: E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Nesse momento, irmãos, quando Paulo chega em Atenas, ali aproximadamente no ano 50 depois de Cristo, a cidade estava exercendo no mundo grego e romano grande influência cultural e intelectual, mesmo que ainda sob domínio romano, a cultura era um pouco abafada, mas representava uma grande influência cultural e principalmente intelectual em toda a região. Por quê? Atenas tinha tanta influência porque era berço de uma série de grandes filósofos e pensadores do mundo antigo. Entre eles nós temos Sócrates, Platão, Aristóteles. Então Atenas se destacava pela riqueza cultural, pelas artes, pela poesia, pela filosofia. Mas por trás desta cidade aparentemente tão sofisticada, nós temos um grande problema, uma religiosidade profundamente idólatra e politeísta, algo condenado por Deus. Essa cultura pujante, mas ao mesmo tempo tão idólatra e pagã, os distanciavam de Deus e condenavam os cidadãos atenienses ao inferno. Então este cenário muito provavelmente é o que inunda o coração do apóstolo Paulo ao ponto dele dizer: estou comovido com esta situação. Então este cenário comove o coração do apóstolo Paulo, e ele então vê aquelas pessoas entregues à idolatria, como o próprio versículo 16 nos relata. Porém, nós vemos no versículo 17, a parte A, que diz assim, de sorte disputava nas sinagogas com os judeus e religiosos. Então nós temos aqui o apóstolo Paulo mostrando para nós a sua estratégia, como já vista anteriormente quando ele chegava nas mais diversas cidades. Por quê? Quando o apóstolo Paulo chegava em alguma cidade, a primeira estratégia do apóstolo Paulo era anunciar o evangelho aos judeus, principalmente nas sinagogas. Por que o versículo 17 diz? Então ele disputava com os judeus na sinagoga. O apóstolo Paulo mantém a sua estratégia inicial de pregar o evangelho nas cidades, nos locais que ele chegava, começando pela comunidade judaica e anunciando o evangelho na sinagoga. Então ele dialogava com os judeus e gentios que já temiam a Deus, que já haviam se convertido, aqueles judeus que ainda estavam nos ritos judaicos, mas que no ambiente da sinagoga havia um pouco mais de liberdade para que ele anunciasse. Então esse método seguia o princípio do apóstolo Paulo de pregar primeiro ao judeu e depois ao gentio, aos gregos e assim por diante.
Então, mesmo a comunidade judaica que estava na cidade de Atenas sendo muito pequena, ela serviu de base inicial para que o apóstolo Paulo pregasse o evangelho. A sinagoga permanecia assim como um espaço estratégico para o anúncio do evangelho. Mas depois, o versículo 17 não termina aí. Vamos ler novamente o versículo 17. Diz assim: de sorte que disputava na sinagoga com os gentios e religiosos. E a continuação nos diz: e todos os dias, na praça, ele disputava com os que se apresentavam. Então, o apóstolo Paulo sai da estratégia inicial de pregar aos judeus nas sinagogas e vai para as praças disputar, pregar o evangelho, argumentar também contra aqueles que se apresentavam ali. Provavelmente filósofos estoicos que expunham seus pensamentos, que expunham os seus ideais. E era uma prática comum dessa comunidade filosófica de pensadores ouvirem argumentações, ouvirem algumas coisas diferentes, para que eles então conhecessem alguma novidade e argumentassem baseado na experimentação, no conhecimento de novas verdades, de muitas novidades. Então era um espaço propício para a apresentação de ideias. Promovia-se isso justamente nessa cultura filosófica, e o apóstolo Paulo aproveita-se disso e vai para as praças também anunciando a Cristo e usando justamente essa liberdade cultural que os atenienses possuíam. Então, nós finalizamos esse primeiro tópico, e a síntese, a sinopse deste primeiro tópico diz que Atenas revela cultura, idolatria profunda e necessidade do evangelho. Depois nós vamos para o segundo tópico, lendo o versículo 18. O segundo tópico fala sobre os filósofos epicureus e os estoicos. Então nós temos aqui, em Atos 17, 18, o seguinte versículo: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Então, entre os que estavam confrontando o apóstolo Paulo em Atenas, nós temos os filósofos epicureus. Quem são os filósofos de Epicureus? Eles são os filósofos que seguiam Epicuro, que viveu ali entre 340 a 270 a.C., que defendia o prazer como supremo, o bem supremo. Então eles falavam que quanto mais nos dessemos prazer, era o que Epicuro ensinava, quanto mais nos dessemos prazer, menos dor e sofrimento haveria. Então eles defendiam o prazer como ausência de dor e de sofrimento. Então essa crença filosófica era extremamente materialista, justamente por buscar o prazer do momento nas coisas que o presente se pode fornecer, e isso negava a providência divina e ao mesmo tempo então admitia a existência de deuses apenas de forma distante, indiferente, não participativa nas questões da vida humana. Então, para esses filósofos epicureus, a morte significava o fim de tudo. Então, viva o presente, viva a vida da melhor maneira que se pode viver hoje, porque quanto mais prazer eu me propiciar, quanto mais prazer eu conseguir experimentar, menos dor e sofrimento eu sentirei. Então, isso afasta os homens dessa visão de vida eterna. Essa visão colide frontalmente, de maneira muito dramática, com a verdade que o Evangelho expõe, porque a verdade do Evangelho nos leva a um pensamento de responsabilidade moral, e ela está presente na vida cristã, bem como a realidade da vida eterna. Não é à toa que o apóstolo Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 32, afirma essa questão da eternidade. Então, olha só, o apóstolo Paulo chega
de maneira inicial, inicia sua pregação estrategicamente entre a comunidade judaica, nas sinagogas, aos gentios convertidos também, mas ele vai às praças disputar, argumentar contra esses pensadores, ao ponto de grupos chegarem ao apóstolo Paulo, e entre eles estavam os filósofos epicureus, que criam no bem supremo, como o prazer como bem supremo. Então olhe só o público que o apóstolo Paulo enfrentava, pessoas que não criam na eternidade, não criam na provisão divina, não criam nessa participação de Deus nas questões da vida humana, e este é o primeiro grupo que o apóstolo Paulo enfrenta naquela cidade. Nesse mesmo versículo 18 fala que o apóstolo Paulo encontra-se com filósofos epicureus e com filósofos estoicos. Então os estoicos eram aqueles que, mesmo dialogando com Paulo, eles eram os seguidores de Zeno, que viveu entre 333 a 263 a.C. Esses, diferente dos seguidores de Epicuro, eles seguiam Zeno, que cria na razão, na virtude do autocontrole. Defendiam que o homem deveria submeter-se ao destino e controlar suas emoções. Então, olha só, me parece razoável este tipo de crença. Não sei aos meus irmãos. Se lermos apenas essa epígrafe, nos parece bastante razoável dizer que devemos ser racionais, ter a virtude do autocontrole, defender a bandeira de que os homens devem aceitar o seu destino e que eles devem controlar as emoções. Me parecem bons conselhos, uma boa filosofia a se seguir. Mas, embora crescem em uma divindade e até afirmassem na possibilidade da existência, ainda assim eles não criam que Deus era um ser pessoal, não viam Deus como uma pessoa, mas como uma força impessoal que permeava todas as coisas. Deus era imaterial, Deus era uma energia, uma força que perpassava a todos e todas as coisas. Então eles tinham crenças panteístas, que é Deus em tudo, e isso também os levava a uma crença fatalista. Então eles negavam tanto a ressurreição do corpo, quanto a imortalidade individual da alma, e também a posição completamente contrária à fé cristã e à palavra de Deus. Então, os estoicos tinham mais razão, no sentido racional da palavra, e eles então viviam dessa forma, distantes dessa fé cristã. Irmãos, fazendo uma rápida, salientando uma rápida informação, repare no público que o apóstolo Paulo estava enfrentando. Nós não estamos falando, com todo respeito, a pessoas comuns, daquela época que não tinham instrução, não iam à escola, não sabiam ler, escrever, eram trabalhadores rurais, comerciantes das classes mais baixas. Se fôssemos classificá-lo, essas pessoas estariam na classe C, D, mais abaixo. Mas nós estamos falando de pessoas que, numa classe moderna, seriam a classe A da sociedade. Pessoas com condições financeiras e com uma inteligência intelectual muito grande. Eram filósofos, pensadores, questionadores das verdades universais. Então o apóstolo Paulo, que foi o homem usado por Deus para curar, para pregar o evangelho, para pastorear, discipular homens e mulheres das classes mais simples, que fez coisas grandiosas em outras cidades, que pregou o evangelho a pessoas simplórias, comuns da sociedade, agora enfrenta em Atenas pessoas do mais alto calibre intelectual, pessoas, pensadores, filósofos, e ele enfrentava então este público também. Mas, caminhando para o texto, nós vamos ler os versículos 19 a 21, que dizem assim: e tomando-o, ou seja, estes filósofos epicureus e estoicos, tomando o apóstolo Paulo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós
pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Nós queremos então saber o que é o que você está falando. No versículo 21 diz assim: pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. Irmãos, nós temos aqui uma coisa bastante interessante. Primeiro, o apóstolo Paulo é levado ao Areópago. O Areópago era como se fosse um anfiteatro, um local pensado e construído para exposições, sejam de artes cênicas, de teatros, de apresentações musicais, mas também de debates filosóficos, de apresentação, de locução. Então o apóstolo Paulo é levado a um lugar que já era pensado inclusive na infraestrutura, né? Tem aquele tradicional piso em desnível que os melhores teatros do mundo têm. Era pensado na acústica, mesmo sem um som microfonado elétrico ali, eles tinham uma estrutura que permitia que a voz chegasse até os últimos lugares. Então era um local de muito prestígio intelectual, cultural. E o apóstolo Paulo é levado para lá. E quando ele chega lá, tanto na colina de Marte, quanto ao conselho dos sábios atenienses se reúnem e começam a desprezá-lo, inclusive a chamá-lo de paroleiro. E olhe só, demonstram ainda assim curiosidade sobre o que o apóstolo Paulo estava pregando. Então o apóstolo Paulo é levado para lá, aquelas pessoas que estavam naquele lugar começam a desdenhar do apóstolo Paulo, até desprezá-lo pela sua forma de apresentar. O apóstolo Paulo tinha características muito simples, né? Era um homem baixinho, era um homem talvez um pouco mais forte, careca, é o que a Bíblia nos dá de pano de fundo para imaginarmos a fisionomia do apóstolo Paulo. E talvez não só isso, mas a apresentação que o apóstolo Paulo fazia sobre a verdade do Evangelho gerou esse desprezo e esse desafeto com os que ali estavam. Então, nesse momento, meus irmãos, nós temos o apóstolo Paulo ensinando e as pessoas curiosas, mesmo com desdém, do que o apóstolo Paulo ensinava. Por que isto? Como disse o versículo 21, os atenienses e os estrangeiros que moravam ali amavam, gostavam de se ocupar buscando novidades. Então eles talvez tinham esgotado tanto suas próprias ideias e pensamentos, haviam esgotado tanto suas próprias formas de exporem o conhecimento, que buscavam incansavelmente novidades, novas ideias, novas filosofias, novos pensamentos, debatiam, contradiziam, expunham, discutiam, argumentavam, porque novidade de pensamento era algo que eles levavam muito em consideração. E isso propicia o interesse destas pessoas ao que o apóstolo Paulo estava pregando. Então chegamos ao final do segundo tópico, que diz que os epicureus e estoicos são confrontados pelo evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. E nós finalizamos no terceiro tópico sobre o discurso do apóstolo Paulo no Areópago. Vamos ler o que diz no capítulo 17, os versículos 22 a 23, que diz assim: e estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu, vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então, olhe só, irmãos, a observação cultural como ponto de contato. Uma coisa importante no anúncio do Evangelho é achar um ponto que conecta o expositor ao ouvinte. No processo de comunicação eficiente, a conexão é extremamente importante. Então, quando você está passando, por exemplo, você está fazendo uma dieta, está tentando manter uma vida mais saudável, quando você vê um conteúdo numa rede social em que o apresentador, que o locutor fala assim: ó, você que está tentando buscar uma vida mais saudável, este vídeo é para você. Pronto, houve uma conexão, porque aquilo que eu busco é aquilo que primariamente se apresenta
para mim. Então o apóstolo Paulo e o Espírito Santo sabe muito bem conduzir com esta estratégia, precisa achar um ponto de conexão entre ele, o missionário, o apóstolo Paulo, o anunciador do Evangelho, o anunciante do Evangelho, as pessoas que estavam vindo, os atenienses, filósofos, estoicos que estavam ali. E olha só o que o apóstolo Paulo fez. De maneira muito sábia, ele faz uma observação cultural. Ele usa esta observação para encontrar um ponto de conexão com os atenienses. Então, o discurso do apóstolo Paulo no Areópago representa um dos encontros mais significativos entre o Evangelho e a cultura helênica. A cultura herdada pelos gregos e defendida pelos romanos. Com sabedoria e com sensibilidade espiritual, o apóstolo Paulo não vai atacar, não vai confrontar, mas ele vai construir pontes ao invés de muros. Ele vai se conectar com aquele público. E ele revela a verdade de Deus de uma maneira firme, mas também respeitosa ao ambiente cultural. Então o apóstolo Paulo inicia o seu discurso reconhecendo a religiosidade dos atenienses e também mencionando o altar dedicado a um Deus desconhecido. Então, ao invés do apóstolo Paulo confrontar diretamente a idolatria e a pluralidade de altares, de deuses que eram venerados naquele lugar, o apóstolo Paulo se utiliza disso como um recurso de conexão e ele usa então o elemento cultural como um ponto de partida para anunciar Deus, o Deus verdadeiro. Então ele fala, olha, entre todas as estatuetas, altares, pagãos idólatras que eu vi, tinha um lá que era dedicado a um Deus desconhecido, que eles não conheciam, mas que consideravam a crença daquelas pessoas. Então o apóstolo Paulo faz esta ligação. Aí ele usa este recurso do altar ao Deus desconhecido como ponto de conexão. E diz, vocês estão tão interessados? Eu vi lá um altar a um Deus desconhecido. O Deus que eu vou anunciar aqui é aquele Deus desconhecido. Então nós temos o apóstolo Paulo proclamando Deus como o Criador do mundo, dos versículos 24 ao 29. Meu irmão, minha irmã, faça a leitura aí na sua casa. Então ele proclama Deus como o Criador do mundo e de tudo que nele há. Então ele vai afirmar a unidade da raça humana, a soberania divina, vai citar poetas gregos. O apóstolo Paulo mostra que até nesta cultura helenística, na cultura pagã, há traços verdadeiros, porque são dádiva divina este conhecimento, né? Então o apóstolo Paulo dá vestígios da verdade lá na cultura pagã e conclui dizendo que Deus não pode ser comparado a coisas materiais, a meras construções humanas. Eu quero só ler o versículo 29, que diz assim: sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, a prata, a pedra esculpida por artifício ou imaginação dos homens. O apóstolo Paulo está dizendo, ele não se compara a isso, ele não se apequena desta forma. Então o apóstolo Paulo conclui. E a conclusão do nosso terceiro tópico, aqui no terceiro subtópico, fala sobre o chamado ao arrependimento e anúncio do juízo final. Então o apóstolo Paulo termina nos versículos 30 e 31 dizendo assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Então o apóstolo Paulo faz aqui um estabelecimento da verdade divina cumprida em Cristo Jesus, fala e chama aqueles atenienses ao arrependimento e confirma a divindade de Jesus através da ressurreição. Lógico, a reação do público é mista, alguns zombam, alguns não creem e zombam do apóstolo Paulo, mas poucos creem. Entre eles, como diz os versículos 32 a 34, estava Dionísio e Dâmaris, e esse discurso do apóstolo Paulo ensina a nós que nós devemos anunciar o evangelho com coragem, mas também sempre com fidelidade à verdade de Deus exposta em sua palavra,
respeitando o contexto cultural e sendo sensível às debilidades daqueles que nos ouvem. Isso foi um fator chave para o apóstolo Paulo estar aqui agora pregando o evangelho aos gentios que moravam em Atenas, sejam eles das classes mais simples às classes mais altas de pensadores e filósofos atenienses. Meus irmãos, que nós possamos usar como exemplo o que diz o apóstolo Paulo. A conclusão da nossa lição diz que o discurso de Paulo permanece como referência para o diálogo cristão com a cultura, parte da realidade do ouvinte e reconhece os sinais da verdade presentes na sociedade e com fidelidade conduz à revelação de Deus em Jesus Cristo. Então, nós vimos, irmãos, como o Evangelho se demonstra ser capaz, de dialogar com qualquer filosofia sem perder o seu poder de confrontar consciências e chamar todos ao arrependimento, crendo na fé em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe você por estar comigo nesta aula, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, graças a Deus, que lição maravilhosa, como é bom nós nos reunirmos, para aprendermos a palavra de Deus, para nós absorvermos esse conteúdo. Tenho certeza que assim como eu, os irmãos foram abençoados nesta manhã. Antes de nós orarmos, de agradecermos a Deus, eu tenho 2 avisos importantes. O primeiro é um convite para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que ainda não nos conhece, que ainda não visitou uma de nossas igrejas, mas que tem participado dessas nossas aulas online. Eu quero fazer um convite para que você participe de um dos nossos cultos, conheça uma das nossas igrejas. Eu tenho certeza que você será bem recebido, vai receber uma palavra da parte de Deus e vai poder retornar para a sua casa, para o seu lar, melhor do que você chegou. Nós temos aqui no nosso templo sede cultos toda terça-feira, também às quinta-feiras e nos domingos. Nós temos 2 cultos, no domingo às 17h30 e às 19 horas. Nós também temos em todas as nossas igrejas a nossa escola bíblica dominical presencial. Você pode ali todo domingo a partir das 9 horas da manhã em qualquer uma das nossas igrejas participar com a sua família, com seus filhos, netos, sobrinhos, sejam eles crianças, do berçário, adolescentes, jovens. Nós temos uma grade curricular que atende a todas as faixas etárias. E você vem para a igreja com a sua família, recebe uma instrução, um ensino da palavra de Deus e terá a sua vida abençoada pelo Senhor. Você pode estar presente nos nossos templos, na escola bíblica, aprendendo junto com os nossos pastores, professores e também crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Não tenho dúvidas que será um prazer te receber em uma das nossas igrejas. Também, meus irmãos, nós que amamos a escola bíblica dominical, podemos contribuir com a obra de Deus. Você está vendo passar aqui embaixo os números da nossa conta, a nossa chave Pix, onde você pode enviar suas ofertas, o seu dízimo e contribuir para a manutenção da obra de Deus, a manutenção dos nossos templos e também contribuir com a obra missionária, com o sustento dos missionários que estão no campo, pregando o evangelho, levando a palavra de Deus às nações. Eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus tem uma bênção especial reservada àqueles irmãos que se dispõem a contribuir. Nesse momento, vamos encerrar a nossa aula, gratos ao Senhor, mas antes, feche os seus olhos, nós vamos agradecer ao Senhor em oração por este dia, por estes momentos que nós passamos juntos na presença de Deus, aprendendo a sua palavra. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta reunião, por este momento tão importante. O Senhor nos abençoou e nos abençoa de maneira tão especial, tem nos guardado, tem nos livrado e tem nos dado a oportunidade de sempre aprender a Tua palavra. Nesse momento, Senhor, nós rogamos, nos dê, Senhor, sabedoria para absorvermos este ensino e para colocá-lo em prática, Senhor. Que estas palavras trazidas ao nosso coração sejam a verdade, Senhor, que será levada à frente das nossas emoções e nos conduzirá para o céu. Nós pedimos, abençoe a cada professor, a cada aluno, abençoe a nossa igreja, a cada família. É o que nós pedimos nesta manhã e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, que Deus te abençoe. Nós nos vemos daqui uma semana em mais uma escola bíblica dominical, que os irmãos já sabem, é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.